É com imensa alegria, orgulho de vocês, que eu estou aqui hoje para falar de um tema tão necessário: educação inclusiva. Eu trouxe um módulo para vocês sobre legislação. A origem disso tudo. Por que hoje você ouve falar em autismo, TDAH? Alguns falam que é moda, outros falam que é obrigação, não sabemos como lidar. Da onde veio isso tudo? Então, este será o módulo que eu vou apresentar para vocês. Educação inclusiva para neurodivergentes. Falar para profissionais da educação e monitores de creche é como falar para o primeiro médico, aquele que vai ter o primeiro olhar. Vocês não são terapeutas, mas vocês são os responsáveis por transformar vidas. Então, não é uma terapia ser professor, mas é terapêutico ajudar alguém e ser ajudado. Trabalhar com educação inclusiva é trazer transformação para a sua vida. É você trabalhar empatia, acolhimento, paciência. Hoje vou falar das principais leis, vou falar também do novo decreto-lei, que é o que causou muito burburinho aí fora. Será que está certo? Será que ele é 100% certo? Será que é 100% errado? Até que ponto nós devemos seguir o que está no decreto? Ele tem força de lei? Eu sou Amanda Teixeira, eu trabalho com diversidade, eu trabalho com inclusão. Eu sou advogada há 16 anos, sempre trabalhei como civilista. Mas, assim como muitos profissionais que hoje estão na educação inclusiva, me foi dada uma missão pessoal, uma bagagem pessoal, que ensina mais do que muito diploma na parede. Então, foi após receber o diagnóstico dos meus filhos, eu sou mãe de 3 crianças, 2 dentro do espectro autista, TDAH, meu filho do meio tem a deficiência intelectual. Eu poderia pegar aquele limão ali, chorar, ou eu poderia fazer uma limonada. Eu optei por treinar, capacitar, para ajudar os meus filhos inicialmente. E nos corredores ali, dos consultórios, das terapias, eu entendi que tinham outras famílias que precisavam se achegar e precisavam de respostas. E eu comecei a ir atrás dessas respostas, para mim e para elas. Foi então que eu descobri o direito da saúde, eu descobri o direito educacional. E foi aí que eu virei a minha carreira, eu virei a minha vida, para começar a capacitar e treinar. De um modo que vocês entendam, assim como eu aprendi um dia. E eu queria tanto que alguém tivesse ter pegado na minha mão naquela época, e é por isso que eu venho tentando pegar na mão de todas as pessoas em que eu percorro as palestras. O direito, né, ele nos diz muito, é a base de tudo. Nós vivemos em sociedade. Ser cidadão é exercer obrigações, ter responsabilidades. Qual é o meu papel? Até onde eu posso atuar como educadora? Hoje nós vivemos, né, no meio de legislações de inclusão em que tratam o educador como se ele tivesse que ter uma aptidão na área da saúde. Por isso que vocês estão aqui neste treinamento. Falar de inclusão é falar de compromisso ético, pedagógico e jurídico. Toda vez que eu vou registrar um documento na escola, uma ata, toda vez que eu envio uma tarefinha para aquela criança, é um documento. Então, eu preciso de saber os aspectos pedagógicos e jurídicos. Culturalmente falando, né, aspectos jurídicos antes eram somente para advogados. Ah, eu chego ali e deixo lá com o meu advogado e ele resolve. Hoje não, eu tenho que entender um pouquinho de cada situação para aplicar isso no meu meio educacional. Porque eu vou ser transformadora de vidas.
o meu relatório psicológico, psicopedagógico, ele vai influenciar a hora que aquela família precisar da disponibilização de um tratamento. Então, eu vou transformar uma vida. A escola, ela é a parte essencial para a construção dessa sociedade. Eu digo que se todos nós soubéssemos um pouquinho da história, principalmente das leis, nossa sociedade ela estaria muito mais evoluída. Muitos de nós vivem de achismos. Olha, eu acho que existe uma lei do TDAH. Eu acho. Não tem certeza? Nós não podemos achar. Nós temos que ter certeza. Vamos falar hoje sobre neurodivergência. O que é neurodivergência? Nós vamos falar sobre autismo, nós vamos falar sobre TDAH, transtornos do neurodesenvolvimento. Nós vamos falar de dislexia, nós vamos falar de tudo que passa pela neurodivergência. Quando nós falamos em autismo, transtorno do espectro autista, nós estamos falando de um espectro. Não existem autistas iguais. Na classificação, foram vários transtornos que linkaram para dar o nome de autismo. O que significa autismo? Eu estou parafraseando agora um médico itabirano, Dr. Júlio Tércio, e ele gosta de explicar isso. Autismo significa autoísmo, o meu mundo. Transtorno dói. Tudo que é transtorno é prejuízo. Ele não tem um TDAH, todo mundo agora é TDAH. Isso dói. Por quê? O transtorno, aquele que tem o laudo, aquele que vive o transtorno, ele sabe o quanto que é doloroso. Então, nós vamos falar do TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Ele também é neurodivergente? Sim, ele é neurodivergente. Todo autista é encarado, às vezes, como deficiência intelectual. Às vezes as pessoas falam comigo assim, ele é autista, mas ele é muito inteligente. Como assim? Ele não poderia ser inteligente? Então, nós temos que entender primeiro o que são esses transtornos, e aí a gente vai entender o porquê dessa luta aqui hoje. Treinar, capacitar é isso, é desaprender para aprender. Mas eu aprendi diferente sobre isso. Tudo bem, pega a bagagem que você aprendeu, é a outra bagagem, faz o filtro, conversa com uma família de neurodivergente, tenha curiosidade um dia de entrar numa clínica multidisciplinar. O meu aluno faz terapia ocupacional, ele faz fonoaudiólogo, eu nem sei muito bem o que é isso, não. Por que não fazer o trabalho de campo se você está lidando com aquela pessoa todos os dias? Entender o mundo daquela pessoa. É importante. Então, eu vou destacar para vocês hoje a Lei Brasileira de Inclusão, também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Leônia, pode passar, por favor. Evolução histórica da inclusão. Anos 1980. Gente, nós estamos falando de ontem, 1980. É ontem. Foi em 1980 que começou o reconhecimento dos direitos educacionais. Por que nós estamos falando de inclusão hoje? E todo mundo fala assim, agora tudo é isso, tudo é inclusão, tudo é neurodivergência, tudo é autismo, tudo é TDAH, todo mundo agora tem direito. Será que é uma pauta sensacionalista? Não, porque se começou em 1980, é claro que nós falaremos hoje, porque tiveram primeiro que entender, amadurecer, para depois começar a lutar para que esse direito saísse do papel. E nós somos a sociedade que está tentando fazer aquele direito sair do papel.
A nossa Constituição Federal é de 1988. E na Constituição Federal, nós temos ali previstos os principais direitos educacionais. Constituição Federal, ela está acima de uma lei municipal, de uma lei estadual. Então, às vezes, alguém chega para você e traz um direito, e você olha e fala assim, não está adequado ao que diz a Constituição Federal. Lá fala que você tem direito à dignidade humana, dignidade à saúde, dignidade à vida. Muitas vezes as crianças, jovens, adolescentes, porque transtorno não desaparece, acompanha a vida inteira, ele vive situações que colocam em risco a dignidade da pessoa humana. Ele está ferindo a Constituição Federal. Eu tenho que observar as minhas atitudes, porque tudo implica numa responsabilidade. Nós temos também a Convenção da ONU. Como é importante eu saber que os tratados internacionais, eles influenciam diretamente nas construções das leis brasileiras. Então, hoje, é exigido pela ONU, nós temos tratados que as pessoas com deficiência, elas devem ser incluídas. Igualdade é diferente de equidade. Igualdade, trazer para cá. Equidade, fazer ele se sentir pertencente àquele lugar. Nós vamos falar da Lei Brasileira de Inclusão, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que veio em 2015. 2015. E antes, como é que era feito antes? Não tinha? Tinha algumas legislações, mas nada que nos desse uma diretriz certeira. E aí vem em 2015 a Lei Brasileira de Inclusão. É nela que você vai ler que as pessoas com deficiência, neurodivergentes, eles têm um espaço na sociedade. Culturalmente falando, nós não estávamos preparados para recebê-los. Não estávamos. Por quê? Porque era vergonhoso. Na época dos nossos avós, principalmente, nós tínhamos tios ou vizinhos que ficavam dentro de casa e falavam assim, o seu tio é assim mesmo, ele é super inteligente, mas ele não gosta de ficar no meio de pessoas, deixa ele para lá. Não era incentivado a ele estar dentro de uma faculdade. Porque nomes como esquisito, chato, eram rotulados a essa pessoa. E aí nós vamos percorrer para a Política Nacional de Educação Especial, que veio em 2020. E o novo decreto-lei, que veio aí agora para transformar tudo de novo. Decreto-lei 12686 de 2025, saiu do forno mês passado. Ele vem para destruir a Lei Brasileira de Inclusão? Não. Ele veio para trazer outros olhares, outros aspectos e outras discussões que estavam pendentes na nossa sociedade. A base legal, que eu já falei com vocês, é a Constituição. Mas no meio do caminho nós temos outras leis. A Lei Berenice Piana, 12764 de 2012, é a chamada Lei do Autismo. Então, o autista, ele tem direito? Sim, existe uma lei que fala sobre o autismo no nosso país. Muitas famílias que têm filhos e parentes com transtorno opositor desafiador, ou TDAH grave, ou outro transtorno, às vezes sofrem intensamente, mas não têm os mesmos direitos que a pessoa com autismo. Por quê? Às vezes ele precisa também de um monitor exclusivo de apoio. A gente lida muito isso com síndrome de Down. Não, mas ao autismo é dado esse direito. Tem outras pessoas com deficiência que não é dado esse direito. Por quê? Porque Berenice Piana é uma mãe. Então, a Lei Berenice Piana é a única lei por iniciativa popular brasileira. Foi uma mãe da década de 90 que lutou junto com a sociedade da cidade dela até chegar num congresso e ter o apoio parlamentar e fez com que fosse votado que o autista
Para os olhos da ciência, ele não era considerado pessoa com deficiência. Mas para o olhar jurídico legal, ele é considerado pessoa com deficiência. Eu falo muito para as famílias que às vezes chegam tristes, decepcionadas, e nós temos que viver o luto mesmo, porque não é algo fácil de receber, que é um diagnóstico de um transtorno que vai mudar a sua vida toda. Mas nesse diagnóstico, do ponto de vista jurídico, ele é muito importante, porque aquele filho que às vezes não tem um laudo falando do autismo, mas ele tem um laudo falando do TOD, ele não vai conseguir ter os direitos que a ONU, com os tratados internacionais, trazem para as pessoas com deficiência, porque ele não é considerado pessoa com deficiência aos olhos da lei. Ele não vai conseguir algumas isenções de impostos, ele não vai conseguir resgatar o FGTS, ele não vai conseguir muitos direitos, porque ele não é considerado pessoa com deficiência. Mas na vida, talvez ele tenha um transtorno em nível de suporte até maior do que um autista. Então, nós temos o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo que vocês forem falar dentro de uma escola, observa o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque ele também serve para direcionar os educadores, a sociedade. Tem dúvida? Abra o estatuto, para você não ser responsabilizado. Nós temos também a lei do acompanhamento especial. Muitas famílias às vezes chegam e perguntam assim, olha, meu filho ele é TDAH, eu procurei a escola falou que não, ele não tem esse direito aí não. Existe uma lei para o TDAH? Existe, e a lei é essa daqui. Então, existe uma lei que direciona os transtornos de aprendizagem? Existe. O TDAH, ele tem que ser concedido a ele o direito do monitor de apoio? Depende. Depende do laudo, porque o que vai direcionar o direito é o laudo. Nossa, Amanda, mas tem um novo decreto aí falando o contrário, nós vamos chegar lá. Mas, juridicamente falando, se a família solicitar aquele acompanhamento, entregar um laudo para a escola, direcionado pelo médico daquela criança, dizendo que ele necessita do acompanhamento e explicando o porquê, porque não pode ser um laudo genérico, tem que explicar. Se ele não tiver o acompanhamento, vai ter uma regressão no tratamento. Olha, e se ele tiver o acompanhamento, ele vai ter benefícios. Quais são esses benefícios no tratamento? É importante. Sim. No caso, o secretário de Educação, ele tem autonomia para revogar ou não este laudo, caso a família presente na escola, no transtorno de. Excelente sua pergunta, eu vou chegar nela assim que eu explicar o novo decreto da autonomia agora da educação, tá? Eu só vou finalizar, mas eu guardei. Como é que você chama? Elisete, eu volto aí, tá? De nada. Então, percorrendo o caminho dessa lei ali, nós precisamos sim de ter um laudo completo para fins jurídicos. Se houver a recusa, se houver algum outro tipo de aconselhamento, mas a família queira buscar esse direito, ela precisa ter um embasamento. Não basta pedir, tem que comprovar. Nós temos o objetivo da Semana Nacional de Conscientização do TDAH. Por que eu estou falando de TDAH? Autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. O TDAH é um transtorno do déficit de atenção e a hiperatividade. E hoje, o número maior de atendidos pelas redes é de TDAH. Por isso que eu estou focando no TDAH. Não é mais importante ou menos importante, mas eu digo que nós temos as legislações do autismo, que descreve muito bem todos os direitos. O aluno ele tem direito à prioridade e não à preferência. O que é prioridade? Hoje, o autista e um idoso de 80 anos no nosso país, ele é prioritário. Isso só lá fora, na fila lá da farmácia, do supermercado? Não. Na fila da escola também, da cantina. Por isso que é o correto a gente ter sinalizações. Sinalização do que é preferência e prioridade desde a primeira infância.
para eles crescerem entendendo o papel social deles, para quando se tornarem adultos, não brigarem na fila do supermercado porque tem alguém atravessando o caminho e ele não sabe que a pessoa tem uma deficiência oculta. Então, nós precisamos trabalhar isso. É da noite para o dia? Não. Tem que fazer um projeto, conversar com seus superiores, ver se é viável ou não a aprovação desse projeto, trabalhar com as outras crianças, jovens e adolescentes, porque eles não deixam de ser crianças. E eles pensam o seguinte, olha, fulano de tal, será que ele puxou o saco de alguém? Será que alguém está preterindo ele do que eu? Tem que trabalhar isso na mente deles, para eles entenderem a base jurídica. Que não é porque a gente quer, é porque é direito dele. Não é favor, estou deixando ele passar na frente. É direito dele. E como é que isso vai ser trabalhado na escola? Tem toda uma estratégia, tem que analisar os indivíduos que estão ali. O plano individual de ensino serve para isso. Estudo de caso, trabalhar a pessoa. Será que ele tem necessidade? Quais são as necessidades dele de permanecer à frente de um colega na fila? É importante a gente ter esse olhar. Porque a exaustão, a ansiedade, ela gera desespero no ambiente escolar. Aqui ficou pequenininho, mas eu queria só trazer para vocês o formato da lei, para quando vocês forem abrir ou tiver um interesse, ela é autodescritiva. A lei do TDAH vem falando isso. Assim como o TDAH e outros transtornos de aprendizagem também devem ser acolhidos. Também deve ter a monitoria, devem ter as adaptações. E o que vai direcionar isso? O olhar dos educadores, da equipe pedagógica, da equipe multidisciplinar que acompanha ele. Trouxe para vocês ali um exemplo, porque hoje a gente vive numa fase midiática. O que é verdade, o que é fake news? Nós não sabemos. Tem muitas famílias em sofrimento, chega para mim e fala assim, nossa, a partir de agora, então, a gente vai ter um benefício. Só do meu filho ser autista eu vou ganhar um benefício. Só do meu filho ser TDAH agora eu vou ter um benefício. Como que eu sei se isso é verdade ou mentira? Muitas das vezes são fake news. Por quê? Existe uma diferença enorme do que é projeto de lei e do que é lei. A lei é aquilo que tem que ser cumprida, sair do papel. Projeto de lei, alguém propôs, está em análise, nós não sabemos se vai virar lei. É uma intenção, é uma expectativa. Às vezes, aquela pessoa que tem aquele transtorno, o fundo da prova dele tem que ser rosa. E o outro tem que ser amarelo. Então, cadê o estudo de caso? Cadê os relatórios para direcionar essas alterações? Alguns precisam de 1 hora a mais na prova, outros não. Alguns precisam de um ambiente silencioso, outros não. Então, não basta ter o transtorno, você precisa ter um embasamento do que precisa ser feito nas adaptações dele. Agora, nós vamos falar do polêmico novo decreto. Esse novo decreto, gente, ele é 100% ruim, ele é 100% bom? Nada é 100% ruim, nada é 100% bom. Eu vou começar com vocês fazendo uma breve análise, não do meu achismo, mas do que diz a lei. O que esse decreto ele disse, né, que veio para promover. Então, segundo o novo decreto, que vem no dia 20 de outubro, ele vem para promover uma educação inclusiva, equitativa, isso são os dizeres jurídicos, tá? Com aprendizado ao longo da vida, fortalecer o atendimento educacional especializado como complemento e garantir acessibilidade e tecnologia assertiva, integrar a União, Estado, município, instituições na rede nacional de educação inclusiva. Isso é o objetivo narrado para a existência deste decreto. Ao longo da vida, você não se torna autista, você não se torna TDAH. Ou você nasce assim, ou você não é. Por isso ele fala que tem que ter um acompanhamento ao longo da vida. Existe um olhar na primeira infância, mas tem que ter o olhar também para quem recebe o diagnóstico tardio. Precisa também de um olhar para quem já está na terceira fase. Todas as fases, para neurodivergentes, é importante ser acompanhadas e ter as terapias. Principais diretrizes.
Quais são as principais diretrizes desse decreto? O que é diretriz? É o que vai direcionar a gente na educação inclusiva hoje, gente. Educação especial deve ser transversal. O que é transversal? Não é aquele modelo regular, não. Se o meu aluno hoje, ele aprende de modo oral e não escrito, eu posso sim, dentro do plano de ensino dele, fazer algumas adaptações para ver se ele entendeu o conteúdo. Se ele aprende com a música, eu vou tentar implementar algo que leve para ele esse conhecimento. Tem alunos que não entendem o abstrato. Você tem que tirar do livro. Você tem que, certa vez, um filho meu, ele não conseguia aprender sobre a questão das abelhas. E o que a professora fez da educação inclusiva? Levou favo de mel para ele sentir a textura, o cheiro, o gosto. Levou uma abelha para ele ver e entender na prática, porque para ele era algo muito abstrato no livro. Isso é educação transversal, sair daquele modo tradicional. O auxiliar de educação especializada, ele não substitui o ensino comum. Isso ficou fixado, porque muitas famílias, principalmente, estavam confundindo. Ah, mas ele vai ali, ele tem uma sala de recurso que recebe ele em outro horário, e então estavam confundindo, ele não precisa de ir para a escola mais. Não, ele precisa sim. O que é óbvio para algumas pessoas, para outras não é óbvio. Um decreto ele tem alcance nacional, uma lei ela tem alcance nacional. Então você tem que pensar tanto para quem está na cidade, para quem está no campo. Então tem que ser autoexplicativo. Então ali vem delimitando isso. Embora você tenha um atendimento especializado, você tem que estar na escola regular de ensino. O aluno com deficiência e neurodivergentes, ou seja, se ele tem deficiência intelectual, altas habilidades, se ele tem algum outro tipo de deficiência ou transtorno, o que o decreto vem falando? A primeira opção é que ele esteja na escola regular de ensino e depois nas escolas especializadas. Vou chegar lá. Prevê a formação continuada para educadores e monitores com política de inclusão. Por quê? Era algo que não precisava ser dito. Se você tem na sua escola um atendimento especializado, você precisa de ter formação continuada. Mas muitas vezes a gente precisa descrever isso. A pessoa tem que ler e falar assim, olha, agora é lei, você tem que me fornecer um treinamento, uma capacitação. Muitos professores estavam tirando do bolso deles, pagando treinamentos, cursos. Então, o decreto vem para afirmar que precisa. A instituição que é responsável por você, ela precisa te fornecer essa capacitação. Papel das escolas. O papel da escola, gente, é cumprir a Lei Brasileira de Inclusão. É fácil? Claro que não. Hoje, vou passar ali para vocês verem os aspectos críticos agora e desafiadores. Qual que é o papel crítico desafiador principal? Vocês não têm formação na área da saúde. Como que eu vou trazer as crianças e os jovens da escola especializada, que tem terapeutas, que tem pessoas com formação na área da saúde para ampará-lo, principalmente numa crise? Muitos têm epilepsia e outras questões. Como que eu vou trazer ele para a rede regular de ensino, se a minha formação é na educação? Quem vai amparar essa pessoa lá dentro? Por mais que eu faça capacitação e eu faça treinamentos, será que eu estou apta a lidar com todas as deficiências no ambiente escolar? Então, esse é o primeiro ponto crítico desse decreto. O novo decreto também fala, gente, existe um risco enorme da questão de diminuição de repasses para as escolas especializadas, como a PAI. Então, nós tivemos um dilema muito grande sobre isso, porque as famílias podem entender, às vezes algumas famílias não têm esse conhecimento, e elas falam assim, olha, o meu sonho era ver o meu filho lá na escola regular de ensino. Então, eu vou colocar e vocês se virem. Não é assim que funciona, infelizmente, a inclusão. Então, por isso que nós temos que fazer um treinamento amplo, porque é muito importante que as APAES se mantenham de pé.
para receber as nossas crianças com deficiência. Escola regular de ensino. A escola regular de ensino, nós temos que ter limites, nós temos que ter critérios. Nós estamos vendo crianças e jovens e adultos que fazem EJA, inclusive, em sofrimento. Porque vem um decreto falando, tem que receber, tem que aceitar. Mas eu não vou fornecer assistente terapêutico para vocês. Eu não vou fornecer um posto de enfermagem dentro da sua escola. Como é que nós vamos fazer com isso? Então, aí vem os aspectos críticos do decreto. As famílias não foram ouvidas. As APAES não foram ouvidas. Como que você cria um decreto-lei se você não ouviu quem é que vai usar esse serviço? As professoras não foram ouvidas. Nós fomos surpreendidos. Simplesmente o decreto, puf, caiu ali, né? E nós temos que correr atrás das adaptações. Mas nós, enquanto sociedade, o que nós temos que fazer? Aprender cada vez mais. Como que eu vou lutar pelos meus direitos? Eu, Amanda, mãe de um neurodivergente, eu sou pequena na luta. Mas se eu me unir a um grupo de mães, de professoras, eu unir com outras associações, eu buscar os órgãos que vão me representar. Um deles é a OAB. Como vocês podem nos ajudar para a gente modificar aquilo que foi feito sem o nosso aval? Situação das entidades especializadas, foi o que eu acabei de falar aqui, então nós temos que reforçar com as famílias a importância e sempre falar que vocês são educadoras e mostrar principalmente a responsabilidade das famílias. Porque o Estatuto da Criança e da Adolescência diz que as famílias têm que zelar pela saúde e segurança dos seus filhos. Se eu estou vendo que aquele ambiente ainda não tem ainda as adequações para receber o meu filho, e eu o deixo lá de uma forma impositiva, seguindo um decreto-lei, mesmo sabendo que não tem como acolher meu filho, eu não estou zelando pela saúde e segurança do meu filho. Então, eu também sou responsável. Formação de professores. O que esse decreto também vem, gente, com uma falha enorme? Aquele assistente, né, aquele professor especializado ali da sala de recurso, no contraturno, o decreto vem falando que ele tem que ter uma formação inclusiva preferencialmente. Não obriga ele a ter essa formação inclusiva para receber os alunos. Como que você vai deixar uma pessoa neurodivergente dentro de um atendimento especializado, já diz o nome, com uma pessoa que não tem uma formação e não é especializado no atendimento de educação inclusiva? Segundo aspecto, fala sobre o monitor de apoio escolar. Na Lei Brasileira de Inclusão, o monitor de apoio escolar não era exigido a ele formação nenhuma na educação inclusiva. Bastava ele ter ensino médio. Agora, exige-se 80 horas de formação de educação inclusiva para esse monitor escolar. Ok, 80 horas é suficiente para você lidar com um aluno na educação inclusiva? Não é suficiente. Então, outra crítica ao decreto é exigência de profissionais especializados, capacitados. Amanda, mas e quem mora lá na zona rural, que tem que dar conta de uma escola com um monte de crianças e não vai conseguir fazer essa educação especializada em mais horas? Existe essa discussão também, porque o nosso Brasil ele é muito grande. Se esse professor está lá na zona rural, ele não vai conseguir fazer. Esse decreto vai ser bom para ele, porque ele não precisa de ter essa especialização. Mas o que tem que constar, então, no decreto? As observações, delimitar aos professores de zona rural, aos professores que se encontram no campo, que não têm a condição de fazer a especialização, será fornecida uma especialização ou de modo virtual? Faltou. Então, deixou brechas para discussão, porque, igual falei com vocês, é a nível nacional, então nós ficamos sem entender
Como assim? Não precisa de especialização para trabalhar com algo especializado? Não faz sentido, né? E nós tínhamos também os assistentes de vida, que são os chamados AVDs. Hoje, o monitor de apoio escolar, pelo novo decreto, ele deve assumir o papel do AVD. Então, concentrou tudo ali no monitor de apoio escolar. Então, essa também foi uma mudança que, para mim, tem que ser revista, porque cada um tem o seu papel na educação. E o monitor de apoio escolar, ele vinha como um apoio do professor regente, enquanto que o assistente de vida era aquele que auxiliar na higiene, na alimentação, era um outro momento. Agora reuniu tudo. Implementação prática com uma estrutura insuficiente. Criar uma lei e falar ela vigora a partir de amanhã, se vira, não é efetivo, não é eficaz. Você tem que, para receber alguém na sua casa, assim a gente faz com as nossas visitas, não é? A gente prepara qual copo eu vou usar, como eu vou colocar na mesa, qual quarto ele vai dormir. Precisa de um planejamento para você receber alguém na sua casa. A escola é a segunda casa dessas crianças. Então, se eu não tive tempo para adaptar e trazer para a minha escola o que é necessário para receber as crianças neurodivergentes e pessoas com deficiência de qualquer nível de suporte, eu estou sendo irresponsável se eu recebê-las. Mas se eu não recebê-las, tem uma lei ali que vai me punir. Como é que a gente faz? É onde existem os movimentos para que todos se unam, colham as assinaturas para a gente tentar modificar aquilo que foi imposto. Então, a inclusão, ela requer mais que uma matrícula. Ela requer todas as adaptações. Correr o risco da gente não ter um ambiente em que a gente consiga desenvolver aquele aluno. Que aquele aluno, ele fique andando pelos corredores sem saber o que fazer. Não porque a escola ela é incompetente, mas que não foi dado a ela o direito de preparação. Isso requer tempo. Sentar e fazer planejamento requer tempo. E não pode ser feito de qualquer jeito. O novo decreto fala de estudos de caso. Tem que haver o estudo de caso. Como que vai haver um estudo de caso se as pessoas que estão na liderança não são obrigadas a ter a formação de uma educação especializada? O que vai ser o estudo de caso? Não vai ser, porque ele não sabe nem o que é um estudo de caso. E para fazer um estudo de caso amplo, e eu apontar algo, e eu mudar o contexto daquele aluno ou daquela família, eu tenho que saber do que eu estou falando. Eu não posso achar nada, eu não posso chutar nada. Então, eu preciso de ter uma preparação até para um estudo de caso, porque senão ele vai virar um relatório e vai para a gaveta. E o objetivo do estudo de caso não é esse. Risco de padronização que não considera as gravidades. Inclusão não é colocar todos na mesma sala. Não é isso. E é isso que o decreto vem falando, traz todo mundo. Mas não é isso. Como que o professor regente ele vai dar aula se tiver 5 monitores de apoio dentro de sala de aula? E os alunos que não têm nenhuma deficiência e não são neurodivergentes, tem um olhar para eles? Isso é um modo de exclusão, não é? Quando eu não olho para o sentimento do outro, porque o telespectador, ele sofre, às vezes, muito mais. Aquela criança que olha o outro ali e está vendo ele em sofrimento e vê que não está adequado o ambiente para ele, ele vai entrar em sofrimento também. E é triste isso. Então, essa é a outra crítica que nós fazemos. Processo participativo, escuta social questionada. Existe uma frase que a gente usa muito no meio da comunidade de quem trabalha com neurodivergentes, que é: nada sobre nós sem nós. Se eu sou neurodivergente, eu tenho que ter uma cadeira. Porque não existe um olhar melhor daquela pessoa que enfrenta aquela situação. Eu tenho que ter um representante de uma mãe dentro daquele projeto, eu tenho que ter um representante de alguém que trabalha na PAI, eu tenho que ter um representante de alguém que é monitor, de quem que é um AVD. Eu tenho que ouvir as opiniões, entender na prática do que se trata. Considerações finais sobre esse decreto, gente, é que nós precisamos, sim, nos posicionar enquanto sociedade e ter um olhar crítico construtivo de que, às vezes, o alcance dele para profissionais que estão lá
na zona ribeirinha, vai funcionar. Mas para os profissionais que estão nas grandes capitais, na zona urbana, não vai funcionar. Nós temos hoje uma luta muito grande, porque o mesmo decreto vale para a escola pública e privada. Como é que está fazendo as escolas privadas? Está uma guerra lá fora, porque eles não podem recusar matrícula. E eles têm que fazer as adaptações, mas eles não têm repasses. O novo decreto vem falando, nós vamos nos unir agora e vai ter um repasse maior. Até mesmo para os municípios investirem nos estados. Mas como é que a gente vai fazer com as escolas privadas? A prevenção jurídica, né, ela é o compliance da inclusão. O que é a prevenção jurídica? É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Se você souber o que é uma lei, o que é um decreto-lei, qual que é a diferença que isso faz na vida de uma pessoa, você vai transformar a vida do seu aluno, da mãe. A mãe vai chegar gritando e brigando e você vai ter conteúdo para entregar a ela. Você não vai precisar de exaltar sua voz. Você vai falar assim, olha, eu não concordo. Sabe por que eu não concordo? Por causa disso, disso e disso. Eu aprendi que, apesar de existir um decreto, ele não ouviu a sociedade. É por isso que parece que agora o MEC soltou uma nota que vão intervir para, né, modificar esse decreto. Então, termos e políticas claras, né, divulgar sempre os motivos. É o que eu acabei de falar aqui com vocês. Sempre conversar. A família vem falar, pesquise antes de você dar resposta. Não precisa você dar resposta na porta da escola, não. Só, olha, eu vou analisar e depois eu respondo a senhora. Olha, existe a lei mesmo brasileira de inclusão, mas existe a responsabilidade, tanto dos educadores quanto da família. Gestão de inclusão é a prevenção de conflitos. Hoje temos uma diretriz do MEC que fala da importância de um núcleo de inclusão dentro das escolas, dentro das faculdades. Por que um núcleo de inclusão? Porque eu não preciso de um decreto-lei falar que eu não tenho que ter um curso de educação inclusiva para eu buscar isso. Se eu tiver um olhar do gestor, do diretor e falar, olha, embora fale isso, na minha escola só vai sentar naquela cadeira quem tiver especialização. Porque eu preciso de zelar por alguém, pela vida e transformação de alguém. Então, ter hoje um núcleo de inclusão, hoje na FUNSESI nós temos esse núcleo de inclusão, é para fazer pontes da escola com a sociedade, da faculdade com a sociedade. Quando você capacita e treina alguém para um núcleo de inclusão, essa pessoa vai saber responder com empatia e acolhimento, ainda que o outro venha gritando com ela. Trabalhar com a inclusão é isso, é ser calmaria na tempestade. Às vezes o aluno ele jogou um chinelo em você e ele é neurodivergente. Você não pode tratar ele como um delinquente, jamais. E eu já participei de reuniões em que o aluno mordeu a professora e a professora falava como se ele fosse um delinquente, um menino de 7 anos com transtorno opositor desafiador e outros transtornos. Mas não foi dado a essa professora também um treinamento de que ela não podia segurar ele. Olha o quanto se a gente tem um núcleo de inclusão, a gente trabalha as necessidades do aluno e do professor, porque o professor também entra em sofrimento. Ele não sabe que ele não pode segurar o aluno com TOD, ele não é da saúde, ele é da educação. E treinamento, como é que ele vai adivinhar? E aí causa sofrimento no ambiente. Então, o núcleo de inclusão vem para isso, tá? Para treinar, capacitar e mostrar essas necessidades e como lidar principalmente com transtornos, manejo de crise. Cuidados psicoeducacionais, conforme eu já falei aqui, nós temos sempre que tratar isso e mostrar como deve ser feita a regulação, principalmente em sala de aula, os principais gatilhos daquele aluno, e desde o porteiro até a diretora, todos têm que saber. Qual o número de alunos que eu tenho na minha escola, que é autista? Quais que são TDAH? Quais que estão em investigação? Aí, às vezes, ele vai lá na cantina e ele é super acolhido, porque a moça já entendeu que ele só come arroz com feijão. Aí, alguém do lado não entendeu ainda e chega para ele e fala assim, nossa, mas você só come isso, você só aquilo, e não sabe o que é seletividade alimentar. Então, nós precisamos treinar pessoas, desde o primeiro setor até o último.
Relacionamento com as famílias também é muito importante ouvir as famílias. Se vocês vão seguir ou não, não sabemos. Isso aí vai ter que ter oitiva, vai ter a parte pedagógica. Mas é importante ouvir. Muitas vezes aquela mãe que chega lá nervosa, é porque o filho dela entrou em crise e não deixou ela dormir 3 noites seguidas. E não dormir, gente, é horrível. A gente fica à flor da pele. Então, tem que ser dado o direito da escuta e também o direito depois dela se desculpar, quando ela perceber que ela se exaltou. Práticas que reduzem o risco de judicialização é jamais você recusar uma matrícula, mas explicar o que você tem de adaptação na sua escola, até onde você pode ir com aquele aluno e deixar o direito de escolha para a família. Ali são os dados que eu falei com vocês hoje, a predominância de TDAH está acima do autismo. E nós temos um número elevado agora de TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Ali nós temos uma decisão, porque às vezes a pessoa acha assim, mas o TDAH ele não tem direito, então a maioria dos juízos hoje já tem concedido o direito das adaptações para o TDAH, mesmo se ele não tiver o autismo. A diferença, né, dos assistentes especializados para monitor escolar e assistente de vida e assistente terapêutico. O atendimento especializado, que é aquele que é feito nas salas de recurso, ele não deve ser confundido com o professor regente jamais. Quem é que delimita o plano, quem é que vai coordenar a sala, é o professor regente. Aquele assistente especializado, ele está ali no contraturno. Ele não é o responsável geral, ele está ali como um auxílio, para ajudar ele a evoluir. Nós temos também o monitor escolar de apoio. Ele não é da linha pedagógica, ele não é pedagogo, mas ele vai auxiliar o professor regente, ele vai auxiliar o aluno. Até que o novo decreto seja modificado, ele também é responsável pelas questões de vida. Ajuda ao banheiro, ajuda na alimentação, ajuda em tudo que precisar da parte de vida. Nós temos também hoje, aí nós não temos os AVDs mais não, o assistente terapêutico. Quem é o assistente terapêutico, gente? É aquele profissional da saúde precioso que nós não temos hoje nas escolas. É aquele que, se o aluno tiver uma crise, é ele que vai ajudar no manejo da crise, é ele que vai ajudar na medicação, ele é da saúde. Muitas famílias conseguem isso pelo plano de saúde, mas tem que judicializar na maioria das vezes. Nós temos que pensar em políticas públicas, talvez, de criar postos de saúde e atendimento nas escolas. Aí você vai ter alguém ali permanente para ajudar os profissionais da educação. E seria por meio de um assistente terapêutico. O Enem, hoje, então, Exame Nacional do Ensino Médio hoje, se as famílias seguirem o edital corretamente, enviar as documentações, esse aluno neurodivergente, ele tem direitos na correção diferenciada das suas provas, na aplicação dessas provas. Então, vocês precisam saber direcionar a essas famílias, principalmente quem trabalha com ensino médio, porque tem prazos a ser cumpridos. Porque senão, no dia da prova, ele vai chegar lá com o cordão e com a carteirinha achando que basta, e não basta. Ele tem que cumprir os requisitos. Dislexia também entra, tá? Nós temos as barreiras, né, a ser quebradas, além do preconceito e a discriminação, nós temos que lutar contra o bullying diariamente, o assédio moral e as falas capacitistas. Capacitismo, o que é isso? Eu escuto isso demais lá fora. Agora é moda, fala tudo é capacitismo. Não, capacitismo é quando eu estou denegrindo alguém em razão da sua deficiência. Então, o autismo dele é levinho. Mas é levinho. Não existe autismo levinho. Levinho para quem vê, pesado para quem carrega. Não existe autismo leve. Aí eu olho para aquela pessoa e falo assim, não, ele é autista, mas não tem cara de autista. Autista não tem cara. TDAH não tem cara. É neurodesenvolvimento, é cérebro. Cérebro é órgão, igual coração, igual pulmão. Então, às vezes, você tem um problema pulmonar. Você tem um problema do neurodesenvolvimento. Não é emoção. Põe na terapia, daqui a pouco ele melhora. Ele pode, sim, haver uma melhora. Não vai haver, do ponto de vista da ciência, a cura, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, se ele é autista nível 3 de suporte, ele pode descer para o nível 2? Pode. Se ele tiver o suporte adequado, ele pode descer. Mas ele vai deixar de ser em algum momento da vida? Não. Não.
conforme a Flávia já explicou aqui para você sobre a neuroplasticidade. Então, voltando ali, então, quando houver bullying no ambiente escolar, quando houver discriminação no ambiente escolar em razão da deficiência dele, nós temos que parar tudo, fazer um movimento e entender. Não é só com punição, é entender mesmo qual é a falha da comunicação dessa escola, que eles não entenderam ainda que um aluno que tem um transtorno do neurodesenvolvimento ou uma deficiência, ele não está sendo privilegiado, que é difícil a vida dele. Talvez não foi trabalhado mostrando o dia a dia, né, das pessoas com esses transtornos. A sensação, fazer dinâmicas, um cheiro forte, uma luz piscando muito forte o tempo todo, mostrar para eles na prática, porque eles precisam desse direcionamento também, igual nós. Ali eu trouxe para vocês o Benjamin, meu filho, que é o de 8 anos de idade. Benjamin é autista, nível 2 de suporte, deficiência intelectual. E nesse dia ali, o Benjamin tinha sido chamado de retardado por um colega. Aí eu trouxe para vocês a ilustração do que é esse xingamento na atualidade. Que você não usa mais essas palavras, você usa deficiência intelectual para quebrar isso daí, porque esse termo já não se usa mais, é ofensivo. E nós achamos que ele não entendia, porque ele tem a deficiência intelectual, no entanto, que ele entendeu a ofensa. E aquilo ali mexeu, não foi só com o Benjamin, mexeu comigo, eu fiquei triste, nossa, eu chorei tanto à noite, porque eu falei assim, eu não sei como ajudar o Benjamin nessa situação. Né? Ele está crescendo, ele está entendendo as coisas. Eu deixei ali o Disque 100, que é o Disque dos Direitos Humanos, mas em casos extremos. Né? Nas outras questões, a gente tenta resolver administrativamente, a gente conversa com a escola, com a família, faz campanha de bullying. Em casos extremos de violência, agressão, discriminação, vocês têm o Disque 100. Ah, mas eu sou professora e eu não tenho coragem de fazer a denúncia. Liga Disque 100 anônimo, e aí você consegue fazer a denúncia. Entendeu? Você tem um papel social nisso. Cordão girassol e o cordão de quebra-cabeça. É direito o uso da pessoa neurodivergente. É obrigado? Não é obrigado. Obrigado é mostrar a carteirinha em alguns órgãos. Mas se ele se sentir confortável, a família se sentir confortável, ele pode ir com o cordão dele para a escola. Ah, mas eu estou com medo, já ouvi isso de uma professora. E se o outro agarrar? E se prender em algum lugar? É interessante, é um caso a ser discutido com a família. Não é que ele não possa usar, mas aqui a gente está protegendo a saúde dele, a segurança. Então, aqui a gente não está achando adequado, mas nós vamos substituir por um adesivo. É interessante conversar com a família, entender as necessidades daquele aluno. O meu filho, quando chegou na escola nova, ele tinha necessidade de usar o cordão o tempo todo. Porque ele falou, mamãe, senão eu vou ser maltratado, senão o coleguinha não vai entender por que eu passei na frente da fila. Ele não queria ficar explicando, aí ele usou o cordão. Então, a gente tem que entender o indivíduo, para ver a necessidade dele. Neurodivergentes não precisam apenas de acolhimento, precisam de oportunidades, direitos para viver com dignidade. Dignidade, gente, é uma palavra que vocês têm que levar no coração quando trabalhar com neurodivergente.